Começando mais um Hope Hour. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você tá aí, já pronto para acompanhar a nossa conversa, interagir com a gente. Você, inclusive, que tá no YouTube acompanhando o episódio, você pode compartilhar esse vídeo. Você que não segue ainda, não tá inscrito no nosso canal, faz aí, ó, clica num minutinho, você se inscreve no nosso canal e aí você vai conseguir ir recebendo os vídeos de todos os episódios. Curta também o vídeo, principalmente deixe seu comentário conforme a gente estiver conversando aqui, vai dizendo o que você está achando, a gente vai te respondendo e a gente vai criando essa grande comunidade, tá bom? Hoje, o Hope Hour, como de costume, não tá para amadores, porque nós vamos conversar aqui um assunto sério e um assunto que eu hoje vou tirar realmente todas as minhas dúvidas, você vai se sentir representado aí, mas não estou sozinho. André Leite tá aqui. Olá, pessoas, como vocês estão? Privilégio estar de volta aqui, Wagner Cantore e... Um detalhe. Eu não sou apenas o seu co-host hoje aqui, um co-apresentador, não. Porque eu sou ouvinte do Hope Hour também. Ele acompanha. Exatamente. Se você não ouviu ainda, procura lá. O lugar agora onde é meu preferido é no Spotify, sabia? Eu ouço também no Spotify. Eu coloco no Spotify lá, esses dias estava ouvindo lá. Eu tô meio atrasado em alguns episódios. É bom que tem coisa pra frente. Exato. Eu tava ouvindo aquela série dos 10 Mandamentos. Aí esses dias tava ouvindo aquele testemunho muito legal da Suzana Alves, que veio aqui também. Sim. Muito legal. Então, sou o co-apresentador e apreciador deste nobre podcast. Ele sabe como funciona. A gente esses dias estava fazendo uma análise aqui e a gente chegou à conclusão de que o André Leite... Sim, você vai lembrar. O André Leite... é quem mais veio de co-host nesse podcast na história. Isso é verdade. Isso pode significar duas coisas. Ou que eles gostaram, ou que faltava opção. Eu deixo pra você aí de casa descobrir. É porque a gente gostou. E é o seguinte, até o Leite falou do Spotify, também dá pra você seguir a gente no Spotify, porque senão você só procura por um episódio aí e os outros não vão aparecendo pra você. Uhum. Então, cada episódio novo você vai receber se você já segue a gente. Mas, Leite, esse episódio não tá especial por causa da gente. Não está, porque há uma pessoa aqui que sabe do que vai falar hoje. Sabe. E vai ajudar muita gente a entender muita coisa. Você quer ter as honras? Não, vai você que é apresentador aqui. Eu vou ter as honras. Pastor Josanã. Oi, amigos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar. Estou me sentindo um pouquinho aí sobrecarregado e pesado aí com a responsabilidade que vocês estão dizendo. Não, vamos ouvir ele que vai dizer e tal. Eu espero que não. Espero que a gente possa compartilhar aqui bons momentos com esse tema. Com certeza vai ser, porque, ó, bom, vamos falar aqui, Pastor Josanã, você não conhece ainda o Pastor Josanã, eu inclusive tomei um susto, por quê? Eu conheço o Pastor Josanã porque ele tem uma função administrativa dentro da Igreja Adventista, no escritório que cuida de toda a América do Sul. Então eu conheço o Pastor Josanã de muitas reuniões, de participar e tudo mais. Aí o pessoal, vamos convidar o Pastor Josanã, mas isso faz um tempo. Vamos, acho que, nossa, Pastor Josanã, já vi ele pregando, ele prega super bem e tal. Quando eu fui ver o Instagram deste homem, ele é um influenciador digital. Viu só? Tá com quantos seguidores hoje, pastor? Eu acho que 155 mil no Instagram. Olha, não é uma coisa pequena, principalmente porque até onde eu saiba, não faz muito tempo que você começou a trabalhar no Instagram, né? Não, acho que há uns 3, 4 anos. Ou seja, significa que o conteúdo dele é relevante. Exatamente. Como é que foi isso? Antes da gente entrar no tema. Pois é, na verdade eu fui quase que empurrado. Eu não sou muito tecnológico, mas eu percebi que havia muitas pessoas que precisavam de um conteúdo ali, né, porque tinham acesso a muitas coisas que eu acho que não são relevantes, que precisavam de algumas opções no tema que eu gosto de falar, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas de maneira mais objetiva, mais curta. E eu fui apresentando e fiquei extremamente surpreendido com a quantidade de jovens que eu achava que não tinha contato e começaram a seguir e começaram a comentar, e eu fiquei maravilhado com isso. Então, Deus tem abençoado, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm dito que tem sido relevante, tem ido também para outros conteúdos maiores no YouTube, para buscar esse conteúdo. Então, assim começou, eu fui quase que empurrado e gostei. E é interessante uma coisa que o pastor está falando aqui, né? Você falou que de alguma maneira os jovens começaram a se interessar pelos seus conteúdos e não era um público que inicialmente você estava imaginando alcançar, não é? Bom, para o pessoal entender, a gente está falando de qual conteúdo, Wagner? Vai lá. O que? O conteúdo do pastor Josanã? Exato. O pastor Josanã, pelo que eu vejo nas redes sociais, ele vai pregando a palavra de Deus em diferentes lugares e vai trabalhando muito destes cortes no Instagram.
Exatamente. Exatamente. Principalmente temas relacionados à visão bíblica sobre finanças, a visão bíblica sobre compromisso com a causa de Deus, a espiritualidade, né? Como aprofundar. E esses temas eu acho que têm chegado em um público que eu achava que não se interessava. E tá claro, eles Exato. querem ouvir isso. Mas o que eu ia só comentar, porque essa área que você cuida administrativamente nesse escritório da Igreja Adventista tem um nome específico chamado mordomia. É um nome... A gente pode entender isso aqui um pouquinho melhor. Ele não é o Alfredo, não é o mordomo, mas essa coisa mordomia é mais ampla. Porque tem a ver com o cuidado que você tem com as finanças, o cuidado que você tem com o tempo, com os talentos que Deus te dá, então várias coisas. E isso é uma área, e eu acho que aí é que tá o ponto que eu ia colocar, é uma área muito prática. Sim, tem razão. Porque é dinheiro. O dinheiro está na tua mão. É talento. Você sabe quais são os talentos que você tem ou os que você gostaria de ter. É tempo. Você sabe, teu dia tem 24 horas. É o corpo. É o corpo também, tem a ver com isso. Então, é muito prático. E aí, o que eu só ia comentar é, a última vez que eu estava com o pastor Josanã, ele não vai lembrar porque eu ia entrar no evento um pouco depois dele, mas eu estava ouvindo ele lá. Foi numa vigília jovem no norte do Paraná, em Maringá, que estava tendo uma vigília lá. Você falou um pouco mais cedo, e aí eu tive a participação com o Bom de Bíblia, que é o programa que eu apresento aqui na Novo Tempo mais tarde. E eu achei muito interessante, porque o pessoal convidou o pastor Josanã para falar naquele evento de jovens, porque perceberam que é um tema relevante que os jovens se interessam, né? Então, eu acho isso muito legal, porque não é um tema que é alheio ao dia a dia do jovem. Cara, dinheiro, talento, corpo, o tempo, como você usa, é uma coisa muito prática e acho que é por isso que o pessoal tem gostado. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso. O André falou de um momento que a gente se encontrou e eu tremi aqui, porque ele não vai lembrar também. Mas em Itabuna, na Bahia, há um bom tempo atrás, num congresso de jovens, nos colocaram para fazer um Na Mira da Verdade. É verdade. Eu não sei onde eu estava na cabeça para aceitar aquele negócio. Porque eu imagino que ele fez o papel de Tito, né? Pois é. Na época eu apresentava o Código Aberto aqui. Código Aberto. Mas eu não tenho o dom da improvisação. Sobrou em alguns, faltou em mim. Mas foi bênção, deu para passar. Legal. O Leandro é um fenômeno, Então a gente tem se encontrado pelos caminhos, deu para ver aí. Eu e o pastor... Inclusive, só para colocar mais um fato, tem uma coisa que nos conectou no ano passado. Porque tem, na área do pastor Josanã, tem uma série de vídeos que passam em toda a América do Sul, nas igrejas adventistas, chamado Provai e Vede. Sim. E no ano passado eu tive o privilégio de gravar histórias que têm a ver com a ação de Deus na vida das pessoas na Argentina e no Chile, que estão passando. Se você procurar, o canal é Provai e Vede, né? No YouTube. É muito bonito, é super inspirador. Lindas. E aí eu tive essa oportunidade também. Então, eu e o pastor Josanã, a gente vai se encontrando pelo caminho. E aí se encontraram aqui de novo sem a gente nem saber de nada disso. Você vê. Isso que foi bom. Mas, pastor, a gente deu já uma introdução aqui sobre o que é mordomia, né? Agora, vamos lá, vamos começar a destrinchar esse assunto aqui, né? Como que esse aspecto da mordomia, então Deus nos entregou várias bênçãos e a gente então administra, né, essas bênçãos que Deus nos deu, seja um talento, seja a nossa saúde, sejam os nossos recursos financeiros, a gente entende que tudo isso é permissão e bênção de Deus, né? Tem o nosso trabalho, tem o nosso cuidado ou não, né? Exato. Com a nossa saúde, tem o nosso uso ou não do nosso talento. Então a gente administra como mordomos. Mas como isso realmente se aplica dentro da nossa vida de uma forma prática? Tudo começa em Gênesis 1 e 2. E a Bíblia deixa claro ali que Deus criou tudo. E essa palavra tudo se repete mais de 12 vezes nesses capítulos. Todas as árvores, todas as plantas. Então ele está dizendo, eu criei tudo. Aí eles assim, e eu dou ao homem e à mulher para que eles cuidem daquilo que é meu. Então essa é a noção bíblica. E na prática é ter a clara noção de que tudo que eu tenho chegou às minhas mãos pela bondade, cuidado e bênçãos de Deus. É esse o ponto. Quando eu compreendo isso, eu vou ser mais feliz, porque eu vou tirar das minhas costas o peso de ter que administrar, ser dono e fazer multiplicar, e eu divido isso com o Deus que é o verdadeiro dono. Então, quando alguma coisa acontece, eu digo, Santo Deus, é teu. Cuida e me ajuda a cuidar do que é teu. Essa noção de quem é o verdadeiro dono é a ideia bíblica de mordomia. Cuidar daquilo que não é meu para glorificar o verdadeiro dono ou para exaltar aquele que é o verdadeiro dono. Eu gosto desse ponto de vista, quando você vai lá pro Gênesis, pro início de tudo, porque eu sinto que é muito disso. Inclusive, eu estava falando de podcasts, edições aqui que eu ouvi do Hope Hour, e teve
um podcast que foi sobre o primeiro mandamento que você fez com o pastor Robson Aleixo, Wagner, que falou sobre idolatria. E a questão da mordomia, ou seja, do cuidado com as coisas que Deus pertence a Deus e Ele dá pra gente cuidar, e é tudo, é a vida, é o dinheiro, são os talentos, tá muito ligado com idolatria também. Perfeito. Por quê? Porque a partir do momento que eu acho que alguma coisa que eu tenho, e aí isso é muito polêmico pra quem não consegue compreender quem é Deus e a soberania de Deus, porque daí fala assim, não, mas espera aí, sou eu que tô trabalhando. Mas espera aí. Esse dinheiro é meu. Sou eu que tô fazendo as coisas. Aí eu te pergunto, se tirar a tua saúde, o que é que sobra? Exato. Se tirar a tua capacidade, por exemplo, eu sou escritor, se tirar minha criatividade, que nem é minha, vem de Deus, mas o que sobra pra mim? Não sobra nada. Então, essa compreensão de que tudo vem de Deus e que a gente tá cuidando disso para que o nome de Deus seja glorificado é essencial. Por quê? Porque a partir do momento que eu acho que eu sou alguma coisa ou que eu sou capaz de fazer alguma coisa por mim mesmo, eu viro o meu próprio Deus. E aí entra a questão da idolatria. Exato. E o ponto central no que você está apresentando é que, na visão humana, se eu sou mordomo, eu cuido do que é do outro para que o outro cresça, aproveite. Na visão bíblica, não. Na visão, eu sou mordomo das coisas de Deus, mas Ele me dá o privilégio de usufruir das coisas que pertencem a Ele, que eu tenho que cuidar. Então, não é a questão como alguns não, mas eu não quero, é meu, me pertence, está nas suas mãos, mas à medida que você diz, Santo Deus, é teu e eu quero fazer do teu jeito, eu vou aproveitar disso. Então, Deus não ganha nada quando eu começo a cuidar do meu corpo. Deus não vai engordar ou emagrecer quando eu começo a me alimentar do jeito que a Bíblia diz, mas eu vou ser beneficiado. Quando eu começo a cuidar dos meus recursos, dos recursos de Deus, do jeito que Ele diz, não é que Deus é dono de tudo, a Bíblia diz, da prata e do ouro, mas eu vou ser beneficiado. Então, a ideia bíblica não é para benefício de Deus, é para o meu próprio benefício, cuidar das coisas dele que estão nas minhas mãos do jeito que agrada a Ele. Então vamos puxar o fio agora da questão financeira. Ok. Por que acaba sendo tão complexo falar de dinheiro? E relacionado com religião, relacionado com igreja. Aí tem gente, já vi pessoalmente, inclusive, a pessoa falando assim, tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, eu tava achando lindo, amor de Deus, os mandamentos, fazendo um estudo bíblico, né? Uhum. Agora, chegou nesse negócio aí de que tem que dar dinheiro, aí me complicou. E Jesus falou isso, Mateus 6, verso 21. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, esquece a questão de recurso, esquece. E coloca a questão de que Deus quer o meu coração e o que tem nele. O que tem nele vai determinar quem eu sou diante de Deus. Então, quando eu decido entregar aquilo que Deus colocou em minhas mãos como fidelidade, eu tenho que reconhecer, Santo Deus, eu estou apenas entregando uma parte do todo que é teu. Tudo é teu. Para que eu não esqueça que pertence ao Senhor, eu vou te devolver uma parte. Então, tem a ver com a entrega do coração a Deus. Quando uma pessoa ela enxerga o que aconteceu na cruz do Calvário e o que foi entregue para ela, ela nunca vai dizer assim, estou fazendo muito, estou entregando muito. Não, ela sempre vai pensar, Santo Deus, foi entregue tanto por mim, que eu quero reconhecer isso entregando uma parte do meu melhor para ti. Então, tem a ver com a entrega do coração, que é o grande objetivo de Deus. Infelizmente, as coisas desandaram em alguns lados religiosos e se tornou mais dinheiro e comércio. Mas, biblicamente, não tem a ver com dinheiro e comércio. Tem a ver com entregar o meu coração e o que tem dentro dele para Deus, para que Deus perceba que é tudo dele. Sabe uma coisa que é uma coisa que pega muito para mim falar de dinheiro? Porque eu já fiz uma análise pessoal há alguns anos sobre a minha relação com dinheiro e pode ser uma coisa para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente agora. Eu lembro, eu fui líder de jovens na minha igreja por uns 6 anos. E várias vezes nas reuniões de pequeno grupo, algumas denominações chamam de células, então com os jovens, a gente fazendo vários estudos. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma pergunta para o pessoal num estudo, eu falei assim, o que é que vocês sentiriam, porque eu me peguei pensando sobre isso. Qual seria o sentimento de vocês se vocês entrassem hoje na conta bancária de vocês, no aplicativo, no celular, e não tivesse dinheiro nenhum?
ou tivesse no vermelho. E aí foi engraçado, porque quando eu falei isso, o pessoal começou a rir. Eu falei, mas por que vocês estão rindo? Eu falei assim, não, é porque é a realidade. Isso acontece. Se a gente abrir agora o nosso aplicativo, acontece, né? É isso que vai acontecer. E aí eu falei, enfim, daí a gente brincou um pouco, daí eu falei assim, sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu já me peguei pensando sobre isso. E a reação que eu tive ao pensar sobre essa possibilidade de eu não ter dinheiro ou estar com um saldo vermelho e tudo mais, eu sou uma pessoa bastante controlada com as minhas finanças. Eu falei, eu ia ficar desesperado. Eu fui sincero com eles e eu tô sendo sincero com vocês agora. Jesus mudou isso no meu coração e eu louvo o nome dele por isso. Mas eu tô testemunhando aqui. Por quê? Porque eu falei assim, eu ia ficar desesperado, porque eu ia falar assim, tá, mas peraí, como é que eu faço para pagar minhas contas? Como é que eu faço para cuidar das coisas que eu tenho para pagar, os boletos que eu tenho para pagar e tudo mais? E aí, fazendo uma análise mais profunda, eu entendi que essa não era uma questão financeira para mim, era uma questão espiritual. Porque eu confiava muito na minha capacidade de prover para mim mesmo. Perfeito. E isso não tem a ver comigo, tem a ver com Deus prover para mim. É lógico, eu vou trabalhar, é lógico, eu vou dedicar o meu tempo para poder ser uma pessoa útil. A Bíblia fala sobre isso, né? Você quer comer? Trabalhe e tudo mais. Mas pode acontecer de acontecer uma tragédia na minha vida, de várias maneiras, e Deus não vai me desamparar. E é a partir desse momento que eu comecei a trabalhar um pouco mais sobre isso. E aí, um tempo depois, alguns anos depois, aconteceu uma coisa que eu fiz um investimento muito alto num projeto que foi super legal, mas financeiramente não deu retorno. E eu perdi muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu lembro que aquilo me deixou mal. Mas não desesperado, mas me deixou muito mal. E aí, mais uma vez, a minha relação com o dinheiro e com a minha espiritualidade foi provada. Porque eu falei assim, peraí, eu não posso ficar mal porque eu... mal no sentido... Não vou ficar feliz, mas eu não posso ficar decepcionado ou caído porque eu estou sem dinheiro ou porque um investimento grande que eu fiz não deu certo. Por quê? Porque a minha vida não tem a ver com o dinheiro. A minha vida tem a ver com a minha relação com Deus e Ele ser toda a minha fortaleza, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E aí eu acho que daí, indo para a questão do dízimo e oferta, eu acho que é didático quando a gente devolve uma parte, né, 10% daquilo que Deus dá pra gente em forma de dinheiro, porque a gente vai sendo, vai fazendo um pequeno teste todo mês lá que você ganha o seu dinheiro, pra você entender assim, cara, isso aqui não é meu. É muito interessante toda essa história e o desenvolvimento desse relacionamento que foi amadurecendo com Deus, né, pastor, que ele contou, porque o que acontece... Muitas vezes, a gente sabe porque a gente já ouviu N vezes numa mensagem na igreja, poxa, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa ter uma dependência de Deus, isso não pode estar só em mim, eu preciso, né, entender que é Deus que cuida de mim. Mas quando chega nesse ponto, ou de repente, esse era o ponto do André Leite, mas de repente tem um outro ponto que é o teu, em que você acha que você está dependente de Deus, mas não. Você está contando aí com as tuas próprias forças, né? Então, é muito bonito quando a gente realmente consegue entregar nas mãos de Deus e mais do que isso também, entender essas coisas que nos tornam muito ligados a esse mundo, a nossa própria força, o nosso próprio talento, né? E Exato. a gente de fato consegue entender onde é que está Deus nessa equação como um todo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, Paulo diz assim, veja que coisa parece que é para hoje. Ele diz assim, não coloque a sua esperança na instabilidade da riqueza. Gente, parece que Paulo está lendo um jornal e dizendo assim, olha, vai cair, vai baixar, vai ter, amanhã não vai ter. Paulo está dizendo assim, não é que você não possa ter, mas não coloca a tua esperança na instabilidade porque é instável, coloca em Deus. Sim. E Jesus, ele falou isso de uma outra maneira no sermão, quando ele disse assim, olha, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E em alguns textos, algumas versões, a Deus e a Mamon. Mamon era um deus do panteão lá grego, romano, que era o deus da riqueza. E uma maneira de adorar Mamon, uma das maneiras era oferecer os filhos em holocausto. Então, faltou chuva. Aí ofereciam um filho para pedir que Mamon mandasse chuva. Aí Jesus falou, deixa eu te dizer o que é a riqueza, se não tiver sob a direção de Deus. É o seguinte, você pensa que ele está te dando alguma coisa, mas se você não tiver cuidado, ele vai tirar. Tem pessoas que estão tão desesperados em ter mais, que está tirando a saúde, está tirando o tempo no casamento, está tirando o tempo com os filhos, está tirando
o tempo com Deus, e você pensa que ele está dando, ele não está dando, ele está tirando, porque é instável. Então não coloque a tua esperança na instabilidade, coloque em Deus. E como é que eu faço isso? Eu faço isso dizendo, Santo Deus, eu quero que as minhas finanças estejam sob a tua orientação. A gente comentou aqui antes que nas minhas redes sociais eu posso falar de qualquer coisa, mas quando eu falo de finanças à luz da Bíblia, parece que um ataque. As pessoas querem dizer assim, pastor, fala do que você quiser da minha vida, mas não toca nesse assunto. É aí que temos que tocar. E é aí que temos que tocar, porque se está doendo, é porque eu preciso ainda que isso esteja sobre a luz da Bíblia. Então deixa eu aproveitar esse gancho perfeito para falar aqui dessa revista. Maravilhosa. Pastor Josanã conhece. Muito. Então a gente tem a revista Esperança, a gente tem diferentes fascículos aqui da revista Esperança, que é um guia de estudos da Bíblia num formato de revista. Essa aqui é a edição que fala sobre educação financeira, mas não é qualquer educação financeira. Educação financeira à luz da Bíblia. Então foi escrita pelo pastor Antônio Tostes, ele realmente é uma autoridade nesse assunto, né? De estudar a questão das finanças e como isso está inserido dentro do contexto bíblico, né? Então tem muita coisa aqui que não está falando que o que mais importa é o quanto você acumula, é o quanto você guarda. É claro que tudo isso é muito importante para você ter uma saúde financeira. Como disse o André Leite, né? A gente tem que pagar boletos, a gente tem que cuidar de uma família, a gente tem, né, responsabilidades financeiras. Mas cuidar do dinheiro é muito mais do que essa coisa de você acumular. Então, essa revista Esperança, a gente sempre mostra aqui, você já conhece, né? Mas ela é muito bem editada, ela tem muita qualidade, é muito didática, tem um texto que ao mesmo tempo que consegue ser profundo, os conceitos eles são explicados para você com muita facilidade. Então a gente tem temas importantíssimos aqui. Vou ler algumas questões de que estão aqui no índice. São 59 capítulos, né? Mas olha, não é tão complexo, é muito simplificado mesmo para que você tenha um resumo e possa se aprofundar na palavra de Deus. Guia seguro para sua vida, finanças e relacionamento com Deus, quais são as relações que isso tem, prosperidade e perseverança, prosperidade e a família. Então, temas que são de extrema importância. Essa revista tem umas dicas práticas para você que também tá aí, de repente, passando por uma dificuldade de ter o seu equilíbrio financeiro pessoal. Ela tem umas dicas muito boas, práticas para você. Então, se de repente, você que tá ouvindo a gente agora falando assim, eu não consigo, eu sempre tô no vermelho, sempre tô com dificuldade para conseguir equilibrar minhas finanças, tem dicas práticas muito boas nessa revista também. Um ponto que eu gosto muito nessa revista também é a orientação para os filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Verdade. E ela fala aí de maneira muito clara como ensinar finanças. Veja, o governo não vai ensinar, a escola não vai ensinar, os pais têm que ensinar finanças. Infelizmente, é uma falta de educação que nós temos no nosso país e precisamos. E essa revista vai te ajudar muito a orientar os filhos sobre finanças. E o melhor é que a gente não está cobrando nada por ela, né, Wagner? Não, eu ia dizer isso. Eu já vi muita gente que trabalha com finanças. Aqui no Brasil tem muitos influenciadores, né? Porque a população brasileira vive um endividamento muito grande. A gente tem dados do IBGE que mostram isso. Das famílias estão endividadas no Brasil, 70%. Muita gente. Imagina, muita gente. Então, assim, eu já vi esses influenciadores escrevendo um livro ou vendendo um curso e eles dizem assim: olha, eu sei que você não tem dinheiro para gastar agora, não deveria mesmo, mas isso aqui é uma coisa que vai trazer um benefício. Então é um investimento que você vai fazer, mas vai ter um retorno. Só que nem isso está acontecendo. É de graça. Esse material vai chegar até a sua casa, você não vai pagar pela revista, não vai pagar pelo envio. Os Anjos da Esperança que patrocinam aqui a Novo Tempo já pagaram e essa revista pode te ajudar e muito. É muito legal esse capítulo que fala sobre a família, porque o pastor Antônio Tostes diz o seguinte: olha, finanças é um assunto para que toda a família participe, todo mundo sentado em volta da mesa e entendendo como é que estão as finanças domésticas. Então, é uma coisa que pouquíssimas famílias fazem, mas faria muita diferença. E muitas outras dicas práticas está aqui para você. Aliás, aproveitando esse momento, a gente tem o Saldo Extra, que foi um programa de televisão apresentado pelo pastor Antônio Tostes também. Depois tem o canal no YouTube, né, que tem esses programas que foram para o ar na televisão e também conteúdos feitos exclusivamente para a internet, inclusive com a Kathleen.
Teve uma temporada que a Kathleen foi minha colega podcaster. Ela também gravou o podcast dela, o Saldo Extra. Foi muito legal porque teve influenciadores de finanças que ela recebeu, mas também pessoas que acabaram vivendo na prática aquelas ideias que aqueles educadores financeiros estavam explicando, e essas pessoas estavam dizendo como é que isso funcionou na vida delas. Então temos grandes influenciadores e muita coisa prática nesse podcast também que está no canal do YouTube, youtube.com/Saldo Extra. Tá? Então tá lá para você. Tem muitos conteúdos, inclusive, se depois desse podcast ficar alguma dúvida ainda sobre dízimo e ofertas, tem alguns vídeos lá que falam sobre esse assunto também. É uma dica de ouro. Se você não segue ainda o Saldo Extra, tem muito material lá no canal do YouTube e vai te ajudar muito. É isso aí. Agora, pastor, tem uma coisa que o Wagner, um pouquinho antes, fez uma pergunta sobre por que é tão difícil para algumas pessoas lidar com o tema de dízimos e ofertas. Aí você fez uma menção, porque hoje em dia isso está muito ligado a um comércio da fé, vou chamar assim. E essa expressão comércio da fé está muito ligada a uma outra expressão que é dita por aí, que é teologia da prosperidade. Qual que é a tua opinião sobre teologia da prosperidade? Vamos lá. Vejam, as teologias mais perigosas são aquelas que usam uma parte da Bíblia, mas não diz tudo o que deveria se dizer sobre o tema. Então, a teologia da prosperidade ela é perigosa porque ela conta uma parte da história, mas esconde outra. Por exemplo, eles dizem, olha, Deus quer te abençoar. E é verdade, Deus quer te abençoar. Não há nenhum problema, isso é bíblico. Mas eles deixam de dizer que a bênção de Deus não é resultado de pagar alguma coisa a um pastor. Então, é como se ele dissesse assim, olha, a gente só vai até aqui, não descobre a outra parte. Eles dizem, por exemplo, que uma pessoa deve ser fiel nos dízimos e ofertas. Isso é bíblico, mas eles deixam de dizer que o fato de eu entregar, eu não tenho que olhar para frente e dizer, Deus agora tem uma dívida comigo. Não, não. Eu entrego biblicamente dízimos e ofertas olhando para trás para o que Deus já me deu. Então, a teologia da prosperidade diz assim, você entregou alguma coisa, agora olha para frente, porque Deus tem uma dívida com você. A teologia bíblica diz, não, entrega agora e olha para trás para o que Deus já te deu. Um dia eu visitei uma pessoa e ela estava sem nada praticamente em casa. E ela disse, pastor, eu frequentava uma igreja que tinha essa ideia de teologia da prosperidade, eu estava enfrentando um problema no meu casamento, e a pessoa, o líder, começou a dizer assim, olha, venda isso e traga aqui que eu vou tirar essa maldição da tua vida. E ela começou a vender tudo em casa. E eu olhei para ela ali emocionada, chorando, cuidando da bebezinha no braço. Aí eu disse para ela, mãe, quanto a senhora cobra para cuidar da sua filha? Ela olhou para mim e disse, não, pastor, é minha filha, eu não cobro. Eu disse, e por que você acreditou que Deus ia cobrar para cuidar de você? Esse é o problema da teologia da prosperidade. É colocar no coração das pessoas que Deus troca bênçãos por recursos financeiros. E isso não tem nenhuma base bíblica. Deus, ele quer me fazer próspero na principal prosperidade bíblica, que é a prosperidade espiritual. Há uma história linda em Gênesis 39 de José, que a Bíblia diz assim, José era um homem próspero, está lá, Gênesis 39. Mas diz que José, naquele momento, quando Deus disse que ele era próspero, José estava escravo na casa de Potifar, vendido pelos irmãos, traído pelas pessoas da sua própria família. Como é que a Bíblia diz que ele era próspero? Aí diz assim, José andava com Deus, o Senhor estava com José, por isso ele era próspero. Então, a prosperidade bíblica, a principal prosperidade bíblica é Deus estar comigo, mesmo pelo meio do vale da sombra e da morte, e ter essa segurança de que ele não vai me abandonar. Então, essa ideia de prosperidade financeira, de que eu não posso passar por nenhum sofrimento, ela não tem nenhuma base bíblica. Nenhuma base bíblica. Muito interessante, porque você para para pensar, você vai olhando personagens bíblicos distintos, e você vai percebendo isso que o pastor falou. Então, por exemplo, você vai ter... Não é um problema você ter dinheiro, tá? Só deixando claro. Biblicamente não é um problema. O problema é a tua relação com o dinheiro. Então, você vai ter lá na Bíblia, você vai ter Abraão, que era muito rico. Aí você vai ter José, que em algum momento vira o segundo principal ali do Egito. Aí você vai ter a história de Jó. Jó era muito rico. Aí você vai ter outros reis de Israel. Você vai ter Davi, muito rico. Salomão, muito rico. Só que aí você vai vendo outros personagens bíblicos que também tinham a bênção de Deus e eram pobres. A gente começa com o próprio Jesus. Jesus, ele diz, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Aí você vai para Paulo
Paulo passa por um monte de perseguição, não tinha nada. Tem hora que ele manda trazer os bens dele lá, ele tá lá em Roma, ele pede pra Timóteo trazer o que ele tinha uma capa que ele tinha deixado na casa de alguém lá, e ele tava passando um pouco de frio, ele fala, traz a minha capa quando você vier pra cá. Então, você tem diferentes perfis financeiros de pessoas na Bíblia, e todas elas são tidas como prósperas. São prósperas do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque, como o pastor disse, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a presença de Deus na sua vida. Às vezes, a presença de Deus na sua vida, a prosperidade vai vir em forma de dinheiro, até porque o dinheiro não é para você, é para você abençoar outras pessoas com aquilo que ele te dá. E aí a gente pode entrar nisso também, né? A questão da prosperidade financeira não é para você se satisfazer cada vez mais com o seu dinheiro, mas para você poder usar essas bênçãos para outras pessoas. Mas às vezes a prosperidade vai vir em paz no meio da tempestade, vai vir numa família unida, às vezes vai vir na maneira como você se sente realizado usando os seus talentos para Deus. Você é um cantor, você é um escritor, você, enfim, é um cozinheiro que faz um alimento. Enfim, então prosperidade não é sinônimo de dinheiro na conta. Então, pastor, quando a gente ouve algum tipo de discurso que inclusive é veiculado em emissoras de televisão, emissoras de rádio, dizendo assim, olha, você vem pra cá, você traz o seu dinheiro porque aí você vai ser abençoado. O caminho não é muito por aí. O negócio é assim, traga a sua oferta em gratidão pela bênção que você já recebeu. Exatamente. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18, diz assim, não diga, pois, no teu coração, o meu poder e a força do meu braço me adquiriram essa riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele te dá força para adquirires riqueza. Na nossa cultura, lembrar é olhar para trás. Então, quando Moisés diz assim, olha, quando você receber alguma coisa, lembre do Senhor. Ele está dizendo, quando você receber alguma coisa, olha para trás e diz, Senhor, Deus seja louvado, eu louvo o teu nome, porque o que eu tenho é porque o Senhor já me deu. Sim. A teologia da prosperidade faz o contrário, exatamente como você falou. Diz assim, você recebeu, então olha para frente porque Deus tem uma dívida com você. Não, é para você lembrar do que Deus já te deu. Eu nunca posso entregar nada, e Davi falou isso, tudo que eu te dou, Senhor, da tua mão eu te dou. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, aquela inocência de criança, chegaram os dois, aquela cara de interesseiro, aí disseram assim, papai, eu queria dinheiro. Aí eu disse, para que vocês querem dinheiro? Para comprar o presente do Dia dos Pais. E eu sorri e abri minha carteira e... Feliz. Veja, é essa a ideia. Senhor, eu estou te entregando porque já é teu. Eu não tenho nada para te entregar. Sim. Então, o problema é que as pessoas não perderam a noção de quem é o proprietário. O proprietário não sou eu, o proprietário já é Deus. Então, eu não preciso dar nada a Deus para que Ele me dê alguma coisa, Ele já me deu, Ele já me abençoou. Há uma história linda de Jesus, em Lucas capítulo 12, que ele fala de um homem muito rico, que tinha muita coisa, exatamente como você falou, André, não há nenhum problema, Deus não tem nada contra a prosperidade e os bens, mas Jesus falou assim, que aquele homem era louco. Por que era louco? Porque ele disse assim, meus tesouros, meus frutos, meus bens. O problema não é ter, o problema é você dizer é meu. E quando eu digo é meu, eu estou dizendo, Santo Deus, é com minha força e minha capacidade. Esse é o problema. A falta de dependência de Deus. Quando eu não dependo de Deus, quando eu não reconheço por que chegou às minhas mãos, eu vou me meter em problemas. Agora, tem uma coisa que de repente quem está ouvindo a gente pode estar pensando nesse momento. Eu não sou o Tito do Na Mira da Verdade, mas relembrando o que eu fiz no passado com o pastor José, vou colocar ele na mira da verdade. Vamos agora. Vamos lá, professor. Não, mas o lance é o seguinte, porque muita gente pode estar pensando assim, eu acho muito bonito esse discurso. Vou entregar para as mãos de Deus, vou me libertar do dinheiro que me aprisiona em mim mesmo. Só que eu não estou entregando literalmente para a mão de Deus, eu estou entregando na mão de homens. Então eu estou entregando para uma igreja. Então não é Deus que está lá no escritório lá... Administrando isso. Não, é um ser humano. E eu confio em Deus, mas eu não confio em ser humano. Então o meu problema está em acreditar que seres humanos vão ser honestos como Deus é. Então a pessoa fala, eu acredito em Deus, eu acredito em entregar o dinheiro para Deus. Mas aí... eu não acredito em seres humanos intermediando isso. E aí que surge o lance da pessoa falar assim, não, então aí eu é que vou criar a minha dinâmica de dízimo aqui. Então, eu vou usar o meu dízimo para ajudar pessoas. Eu vou usar o meu dízimo... Enfim, a questão é, dá para confiar em seres humanos cuidando de dízimos e ofertas
pensando que você está entregando para Deus e não para seres humanos? Porque acho que é aí que está o ponto. E eu acrescentaria aqui nesse ponto de André Leite o seguinte... Ia ser polêmico também. Porque não é uma coisa assim... Poxa, mas por que eu não consigo, né, acreditar nos homens? São homens que são usados por Deus para administrar a igreja, né, de Cristo aqui na Terra. Então, deixa eu confiar aqui porque são de fato homens íntegros. Nem todos. Então, de fato, e isso eu acredito que em todas as religiões, vai existir alguém que caiu com relação à finança. E usou ali um dinheiro de uma pessoa inocente, de uma pessoa que tem muita fidelidade para com Deus e entregou o dízimo. E esse dinheiro não foi usado para a causa de Deus, foi usado para a causa própria. Então, não é essa pessoa que o Leite colocou aqui, não é uma pessoa que está preocupada demais, não é uma pessoa que está colocando a coisa de uma forma que não existe. Não, existem homens que estão administrando esse dinheiro e não deveria estar, inclusive, porque erram com relação a esse assunto. Muito bom. 2 pontos. O primeiro é o seguinte: você deve realmente conhecer e avaliar onde e como você está entregando os recursos que são de Deus, que estão sobre a sua responsabilidade. Então, primeiro é ver a seriedade. Será que essa igreja que eu estou participando, ela tem um dono que está ficando milionário enquanto outros estão trabalhando? Veja, uma igreja que tem um dono ou que se comporta como uma franquia é uma igreja que não segue o padrão bíblico. Então, eu preciso realmente ver. Por exemplo, eu vou contar um exemplo que eu admiro demais o que vocês fazem aqui na Novo Tempo. Eu admiro você todo o tempo oferecer recursos para as pessoas, mas você não fica pedindo que as pessoas mantenham uma instituição, você fica pedindo que as pessoas possam se envolver com algo que vai abençoar outras vidas. Então, quando as pessoas se aproximam e conhecem um pouco mais a instituição e veem a seriedade, eu trabalho como pastor da Igreja Adventista há 23 anos. E eu vejo a seriedade dessa igreja na proclamação da mensagem. Quando você vê, claro, como você bem colocou, existem homens que são falhos, como eu, mas eu vejo uma igreja séria, comprometida com a pregação do evangelho, comprometida com que os recursos cheguem para a missão. Uma igreja que tem a maior presença de uma igreja evangélica no planeta, é a igreja que mais está presente no planeta, em mais países. É uma igreja que tem uma rede educacional que eu fui um dos privilegiados de ter a oportunidade de estudar, porque essa igreja me ajudava com uma bolsa de estudos, porque meus pais não podiam pagar tudo. Então, quando eu começo a ver a seriedade como é que a igreja lida com os recursos, eu confio. Não porque eu sou pastor, mas porque eu vejo seriedade. Mas aí entra um outro ponto. Vejam, se Deus disse que eu devo fazer, eu devo fazer. E se o pastor Josanã, ele usa da maneira errada o recurso, ele vai ter que prestar contas a Deus. Eu não posso dizer assim, não, eu não confio no pastor Josanã, então eu vou ser infiel a Deus. Aí são 2 infiéis. O pastor Josanã que usou mal e a pessoa que não confiou no que Deus disse que deveria fazer. Então, a Bíblia é clara sobre o uso dos dízimos e das ofertas, que deve ser para a pregação do evangelho, para o uso da pregação do evangelho, e deve ser para a manutenção da causa de Deus e daquilo que se envolve, em tudo que se envolve com a missão. Eu não posso tomar isso nas minhas mãos e dizer assim, não, eu tenho um plano melhor do que o de Deus. Eu vou lidar com isso, eu vou dirigir da maneira como eu quero, melhor do que Deus disse que deveria ser dirigido. Então, primeiro, entenda a igreja que você se envolve, tem seriedade? Tem. Segundo, confia no que Deus disse e saiba que se alguma coisa acontecer, alguém vai ter que responder, mas eu não quero responder com a minha infidelidade. Tem uma coisa que o pastor falou que eu acho que é importante enfatizar para você aí. Ele falou, você quer saber se alguma igreja que você está fazendo parte, devolvendo seus dízimos e ofertas? Eu estou falando isso porque tem cristãos de diferentes denominações que ouvem aqui e assistem o nosso podcast. Dá uma olhada em como essa devolução de dízimos e ofertas tem feito a diferença na vida de quem lidera a denominação. Aí eu vou fazer essa comparação que o pastor falou. Tem alguém que está ficando milionário, bilionário com essa devolução de dízimos e ofertas? E aí eu vou fazer uma comparação contrária em relação a isso, usando o exemplo que o pastor Josanã deu. Aqui na Novo Tempo tem as doações, não é dízimo, né? É doação, oferta do Anjo da Esperança que as pessoas mandam para cá. Sim. Não é oferta da igreja, é uma oferta específica que a pessoa manda aqui para Novo Tempo.
nenhum líder aqui da Novo Tempo fica mais rico ou tem o salário aumentado se aumentar as doações dos Anjos da Esperança. Perfeito. Exatamente. Ou seja, quem ganha uma comissão e... Não, um percentual maior. Bateu a meta de Anjos da Esperança nesse mês, então fulano de tal ganhou um bônus, entendeu? Não tem isso. A nossa alegria é, vamos conseguir entregar mais guias de estudo por aí. Exatamente. E a mesma coisa se aplica, eu vou usar como exemplo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu sou Adventista do Sétimo Dia, e a Novo Tempo é uma emissora que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhum pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Josanã, que é pastor da Igreja Adventista, eu e o Wagner, que trabalhamos para a igreja, nenhum de nós aqui fica mais rico se aumentar a quantidade de dízimos que devolverem numa igreja adventista local. Sim. Até porque, dentro da igreja adventista, quando você devolve o dízimo numa igreja adventista, nada do dízimo fica naquela igreja local. Ela vai exatamente para a missão naquela região e no mundo inteiro. Aí tem repartições de como isso é distribuído, né? Ou seja, eu só tô falando isso porque essa dica prática do pastor Josanã é muito boa para você avaliar. Será que a minha igreja é uma igreja séria na manutenção dos recursos dos dízimos e ofertas? Você abriu seu coração, desculpa, Wagner. Você abriu seu coração e eu vou abrir o meu agora. Ok. Gente, eu às vezes tenho vergonha em alguns lugares de dizer que eu sou pastor. Sim. Sabe? E quando alguém diz assim, qual é a sua profissão? Eu faço questão de dizer, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem algumas coisas que as pessoas precisam saber. Por exemplo, a igreja tem liderança, tem um presidente que cuida de uma região, tem líderes, mas a igreja não paga pela função. A base salarial de todos os pastores da Igreja Adventista é a mesma. Então, se eu sou pastor de uma igreja que tem 2.000 membros, ou se eu sou pastor de uma igreja que tem 100 membros, eu não ganho pela quantidade de dízimos que entra naquela igreja. Esse dinheiro é reunido e ele paga por igual todos os pastores. Então, a Igreja Adventista não tem uma pessoa que é mais rica porque ganha muito da igreja e outra que passa necessidade. Uma outra coisa linda, eu fui pastor num estado aqui do Brasil que eu cuidava da igreja ou do distrito pastoral. Tem algumas igrejas que têm a menor entrada de dízimos de toda a região. E eu fui transferido depois para uma igreja que tinha a maior entrada. Meu salário não mudou um centavo quando eu saí dessa igreja para essa. Porque a igreja não paga pelo tamanho da igreja. A igreja paga e, como você falou, se tem mais recurso, é para colocar mais pastores, missionários, mais bíblias, mais estudos bíblicos. Eu acho lindo terminar o batismo de uma pessoa na igreja e dar para ela um kit batismal com Bíblia, com estudos bíblicos, com materiais. Por quê? E não é cobrado nada dela. Por quê? Porque os recursos da igreja podem pagar por isso. Então, quanto mais recurso, mais lições da Bíblia, mais programas, mais... Isso é a bênção de Deus. Sim. Um outro ponto que é muito interessante, e você tocou nisso, pastor, que a Igreja Adventista ela tem uma presença mundial. Exato. O que não é uma realidade de muitas outras denominações, né? Existem, por exemplo, denominações que são muito fortes em determinadas regiões. E aí você fica pensando, tá, mas por quê? Será que os recursos são limitados, né? O que acontece? Eu estava refletindo nisso porque a gente acabou de chegar de uma reunião mundial da Igreja Adventista, né? Pensa, se você olhar para a missão que foi dada para o cristão, que pregue essa mensagem para toda a tribo, língua e nação, é uma coisa. Sim. Agora, se você olhar para uma estratégia de mercado, compensa uma igreja estar lá no Paquistão, compensa uma igreja estar lá nessa faixa, né, da janela 1040, compensa uma igreja cristã na China hoje, compensa uma igreja cristã até na Europa, que foi o berço do cristianismo, mas hoje é uma região que está completamente secularizada. Se você for pensar na quantidade de dinheiro que vai entrar, compensa você fortalecer uma América do Sul e você deixar outras regiões do mundo completamente desprovidas de uma presença de uma determinada denominação. Mas, né, vou usar como o Leite colocou aqui, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu vejo que a minha igreja ela não está preocupada com esse desenvolvimento. É claro que a igreja tem seus administradores, a igreja dá um passo conforme ela tem recursos financeiros, às vezes dá um passo de fé e Deus abençoa sim, mas ela olha para a sua situação financeira e vê como ela pode atuar. Mas a igreja, ela
tem a sua responsabilidade financeira, por outro lado, não é movida por essa situação financeira. É movida com uma missão. E aí não importa se vai dar lucro ou prejuízo, porque essa outra parte do mundo precisa ser atingida. Perfeito. Então é lindíssimo olhar para isso, né? Então, o que guia os recursos dessa igreja é a missão. Isso. E não a ganância de uma pessoa que está como um comércio querendo crescer. Então, não há nenhum problema eu querer crescer desde que eu não seja líder de uma igreja. Crescer financeiramente, eu estou dizendo. Porque essa não é a visão. A visão da Bíblia é a missão, que deve atingir todo mundo, mesmo lugares que financeiramente não sejam viáveis. Agora, eu posso trazer um ponto aqui que eu coloquei, que para mim ele é muito prático, assim, e eu confesso que teve uma vez, foi muito impactante isso para mim, eu fiz um projeto junto com o Wagner Cantori, inclusive. Eita, qual foi? Qual foi Wagner Cantori? Eu vou fazer um mistério agora. Não, sou evangélico e misterioso. Não, eu vou falar aqui para você. A gente fez um documentário, que era um filme documentário sobre um homem, um empresário bastante próspero aqui no Brasil, que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que foi um instrumento de Deus para alavancar, a gente coloca assim, né, o evangelismo da Igreja Adventista por meio dos meios de comunicação aqui no Brasil. Essa é uma das coisas que ele foi um instrumento de Deus, que é o Dr. Milton Afonso. Ele ainda é vivo lá no Rio de Janeiro. Tá há quantos anos? 100 e poucos anos? Cento e alguma coisa. Eu não lembro agora. E talvez alguém que está ouvindo a gente conheça um pouco sobre ele, a história. Se você quiser assistir esse documentário que eu e o Wagner escrevemos juntos aí, o roteiro, chama O Menino que Vendia Doces e Entregava Sonhos. Tá lá no NT Play. Tá no NT Play. Você procura lá, O Menino que Vendia Doces e Entregava Sonhos, conta sobre a vida dele. E por que eu tô falando disso? Ele foi dono de uma das maiores empresas de seguros de saúde do Brasil, a Golden Cross. E ele sempre foi muito consciente daquilo que Deus dava para ele. Ele começou a vida como um garoto pobre, mas em algum momento ele começou a desenvolver a profissão dele lá na área de contabilidade, aí teve uma empresa de contabilidade, até que depois ele se envolveu com a área de seguro de saúde. Mas ele, desde o começo, ele sempre entendeu uma coisa, e isso me chama a atenção. O que Deus me dá não é para mim. É para eu abençoar outras pessoas por meio daquilo que Deus me dá. Pago as minhas contas, faço o que... Mas o que Deus me dá não é para mim. É para eu ser um canal de bênçãos para outras pessoas. E eu acho muito interessante essa visão. Porque quando você fala assim, Deus, me usa como um instrumento seu. Se o senhor quiser me entregar algo, que seja para outras pessoas. E não é só quando você tem muito. Essa história do Milton Afonso, eu lembro de ele falar que às vezes ele atrasava o aluguel dele, porque ele já estava ajudando gente a estudar. Ele pagou bolsas de estudos para muita gente. Ou seja, não era porque ele tinha muito, estava sobrando e ele ajudava as pessoas. Mesmo quando ele não tinha muito, ele buscava ajudar. Como é que você vê isso e pode falar para quem está ouvindo a gente, pastor, de... Aquilo que Deus nos dá não é para o nosso próprio benefício apenas, é principalmente para que outras pessoas sejam abençoadas por meio de nós. Perfeito. Vejam, quando eu tenho essa noção de que realmente Deus é o dono de tudo. Segundo, o que eu tenho em resposta ao que Deus já me deu. Quando eu tenho essa noção, aí entra um outro ponto que é importante para o que você está colocando. A Bíblia, ela não fala só de entregar dízimos e ofertas. A Bíblia fala ainda mais sobre equilíbrio financeiro do que sobre entregar dízimos e ofertas. Então, às vezes, a gente foca muito nessa questão de entregar dízimos e ofertas, mas tem mais textos na Bíblia falando sobre equilíbrio financeiro do que falando sobre a necessidade de entregar dízimos e ofertas. Por exemplo, tem um texto em Filipenses, no capítulo 4, que Paulo diz assim, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como ser honrado. Em tudo e todas as coisas tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, tanto na abundância quanto na escassez. Eu gosto do que Paulo diz, porque ele não diz assim, eu gosto de viver com escassez, eu gosto de não ter nada. Não, Paulo diz assim, eu aprendi. Esse é o ponto. Então, equilíbrio financeiro, segundo a Bíblia, é algo que eu preciso aprender. Eu nunca vou ser capaz nem de entregar dízimos e ofertas, nem de ajudar as pessoas, se eu não tiver um mínimo equilíbrio financeiro. Então, equilíbrio financeiro é a base para Deus poder começar a me avisar. Filho,
Você entregou o dízimo e a oferta? Entreguei, Senhor. Então faz o seguinte, vai no supermercado, compra uma cesta básica, coloca no carro que eu vou mandar alguém com fome para você abençoar, para você ajudar. Mas Deus só vai fazer isso se primeiro eu reconhecer que tudo é dele, se eu desejar ser fiel a ele e se eu tiver uma vida financeira equilibrada. E esse é o ponto essencial na Bíblia. Então não adiantava de nada ter muito e você viver totalmente atolado em dívidas. Então, um dia eu encontrei o Dr. Milton Afonso, ele me ouviu pregar e ele me disse assim, no final, ele disse, pastor Josanã, eu não tenho o dom de pregar, eu nunca preguei. Eu não tenho o dom de cantar, o meu dom é ganhar dinheiro e entregar para as necessidades de Deus e da causa de Deus. Eu achei aquilo tão profundo, tão lindo. Ele estava dizendo assim, olha, o meu dom é ganhar e entender que o que eu ganhei tem um propósito. Então, a questão não é ganhar ou não ter. Deus não tem nenhum problema, como você bem colocou. Eu ter a noção de que aquilo que eu ganhei tem um propósito, como tudo que Deus me deu. Então, se eu não entender que tem um propósito, e o propósito não é apenas para o meu benefício, é para a causa de Deus e para aqueles que Deus quer colocar em minhas mãos, eu vou ver uma vida completamente descontrolada, com pseudo-necessidades, achando que eu preciso, na verdade eu não preciso, eu só quero. E isso vai atrapalhar a minha vida financeira. E é interessante que dá para aplicar isso a todas as áreas da nossa vida. Não é só sobre dinheiro. Né? Então, por exemplo, você tem o dom de cantar. Você acha que Deus te deu o dom de cantar para que você seja famoso e que você faça sucesso e consiga muitos views e muito dinheiro também? E fama? Não, Deus te deu esse dom para que você possa aproximar pessoas dele. Talvez você ainda não tenha entendido isso, mas Deus te deu esse dom para que você possa usar para ele. A mesma coisa, alguém que cozinha muito bem, alguém que tem a capacidade de ser empreendedor, como o Milton Afonso. Então, às vezes você acha que você está querendo ficar... eu quero chegar no meu primeiro milhão para eu, sei lá, poder ter o meu iate, para eu poder ter a minha casa em Ilhabela ou uma casa em Campos do Jordão e eu poder viajar para... Não, você pode até ter essas coisas, mas esse não deveria ser o objetivo final da sua vida. Perfeito. Porque senão é um saco sem fundo. Você agora tem uma casa em Ilhabela e uma em Campos do Jordão, agora você vai querer ter uma em Nova York. Agora você vai querer ter uma... Sempre tem algo mais, alguma coisa nova. Sim. A gente tá falando aqui, acho que já conseguimos trazer, pelo menos na minha opinião, não sei o que você tá achando aí, mas uma visão muito equilibrada sobre finanças e sobre essa relação do dinheiro com a fidelidade a Deus, a questão espiritual que está envolvida nesse contexto. Mas uma coisa que as pessoas pensam é que as igrejas cristãs, evangélicas, falam muito sobre dinheiro, que deveriam falar muito menos. A gente fez uma pesquisa aqui, parece que tem 2.300 versículos sobre o tema na Bíblia. Finanças. Sim. Então, assim, eu acho que não é pouca coisa, né, pastor? Não. E Jesus falou mais sobre finanças, recursos e tesouros. Ele falou mais do que sobre oração. Ele falou mais sobre finanças e recursos. Jesus falou mais disso do que sobre a graça. E ele falou isso não porque ele tinha interesse, porque, como o André colocou, ele tinha uma vida muito simples, mas ele falou que isso poderia ser um empecilho para as pessoas irem a Deus. Então, alguns estudiosos dizem que, com exceção do tema sobre o reino de Deus, foi o tema que Jesus mais falou. Olha só. Ele contou histórias profundas. Tem uma que eu gosto muito, Wagner, que está em Lucas, capítulo 12, que Jesus falou uma coisa para mim impressionante. Ele disse assim, Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, mas ele diz assim, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Gente, se você parar para pensar nisso aqui, isso é de uma profundidade tremenda. Porque parece que está ao contrário do que o mundo vive. Com certeza. O que é que o mundo vive? A vida de um homem consiste na abundância de bens que ele tem. Ele é mais respeitado pelo tipo de cartão que ele tem na carteira, pelo tipo de carro que ele dirige, pela casa, pelo bairro que ele mora. Por que Jesus falou não? A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Deixa eu te explicar. Jesus está falando de vida de verdade, não de aparência de vida. Eu lembro que um dia eu estava voltando para casa depois de vários dias viajando, pregando, com muita vontade de chegar em casa. Cheguei no aeroporto, tinham cancelado o voo. E a atendente me disse assim, senhor, seu voo foi cancelado, o seu próximo voo é daqui a 12 horas. Eu estava num desejo de chegar em casa, saí e fui procurar na internet e vi que naquele mesmo aeroporto, naquela mesma empresa, tinha um outro voo que eu ia chegar em casa com 5 horas. Eu voltei lá e disse, olha moça, tem um voo aqui. Ela disse, sim, senhor, tem esse voo realmente. E por que você não me coloca nesse? Senhor, esse voo até tem vaga. Ele tem 2 ou 3 poltronas. E se você tiver o cartão Black Power, foi dizendo o tipo de cartão que eu tinha que ter, você pode ir nesse voo. Aí eu disse, mas eu não tenho esse cartão. Ela disse, senhor, então você tem que ir no próximo voo.
E eu disse, mas vocês que cancelaram o voo, me deixem nesse voo. E o que mais me irritou foi a tranquilidade dela. Senhor, mas você pode ir nesse voo. Desde que você tenha o cartão Power Full Black. E aí eu disse, mas eu não tenho, Senhor, então seu próximo voo. Naquele momento eu entendi. A vida de um homem consiste no tipo de cartão que ele tem na carteira. O que é que Jesus está falando? Ainda bem que não foi ela que escreveu a Bíblia. Não foi. Não, esse contexto não está bíblico. Pois é, Jesus está dizendo assim, ó, deixa eu te explicar. Eu estou falando de vida. E vida é o seguinte. Há momentos na vida que você tem que ir para o cemitério, deixar uma pessoa que você ama e voltar sozinho para casa. Jesus está dizendo assim, nesse momento da vida, não consiste na abundância de bens que você tem, consiste em quem você conhece. Há momentos em que você vai no médico e não importa quanto você tenha dinheiro, o médico vai dizer assim, não existe lugar no mundo que tenha cura para o que você tem. Nesse momento da vida de verdade, Jesus está dizendo assim, o que você tem não vai adiantar de nada. Se você não me tem, você não tem nada. Eu visitei um dia uma senhora muito querida, que eu amava com muita paixão, assim, era uma mãe espiritual para mim, e o médico havia dito para ela que ela tinha poucas semanas de vida. E eu orei com ela, eu não sabia nem o que dizer, eu li a Bíblia com ela. E na oração final, quando eu já ia sair para casa, ela disse assim, pastor, na sua oração agradeça a Deus porque Ele fez um milagre. E eu disse assim, mas um milagre? Ela disse, sim, pastor. Eu disse, tá bom, vamos orar. Ela disse, pastor, você não entendeu, vou repetir. Agradeça a Deus pelo milagre. Eu disse, irmã, mas que milagre? Eu soube que você tem pouco tempo de vida, você sabe disso. Ela disse, pastor, eu não tenho medo da morte. E não ter medo da morte para mim é um milagre tão grande quanto não ter essa doença. Sabe o que essa mulher está dizendo? Agora, na vida de verdade, não é quanto eu tenho, é quem eu tenho. Então Jesus falou tanto de dinheiro para que você não colocasse sobre o dinheiro um poder que só Deus deve ter na sua vida. Amém. O dinheiro, ele traz segurança, falsa segurança. O dinheiro traz prosperidade, falsa prosperidade. O dinheiro traz felicidade, falsa felicidade. Ele está dizendo assim, tudo isso é falso, é passageiro. Eu sou real. Então não deposite o seu coração nessas coisas passageiras, coloca sobre mim. Por isso ele falou tanto de dinheiro. Muito bom. Eu posso só colocar um negócio, é bem rápido, porque o pastor falou uma coisa que me toca profundamente, eu já falei isso algumas vezes em alguns lugares. Porque é muito prático essa questão do dinheiro e daquilo que a gente acha que a gente tem, né? E a falsa segurança que isso dá. Para Deus, na perspectiva bíblica, quando a gente olha, para Deus, de verdade, a única coisa que importa é você passar a eternidade com Ele. E Perfeito. Qualquer coisa que te impeça de passar a eternidade com Ele, Ele pode tirar de você, para que você perceba realmente aquilo que vale a pena. Perfeito. Então, às vezes, você pode perder o seu dinheiro, a sua casa, até mesmo a sua saúde, para que você perceba que a única coisa que importa de verdade é a eternidade. Amém. Ao lado dele e ao lado das pessoas que ele criou, porque no fim das contas é sobre seres humanos. Jesus veio aqui nessa terra pelos seres humanos. Sim. A gente podia terminar o podcast aqui. Eu sinto que tinha um clima para terminar, mas eu tenho uma última pergunta, daquelas que quando ela cai na prova, é aquela pergunta até que vale mais, porque é uma pergunta complexa. O que acontece? Eu queria, pastor, que você explicasse a diferença, a gente citou isso o tempo todo, dízimos e ofertas. O que é dízimo? O que é oferta? O que isso significa? Ok. E quais são as principais contradições, as principais críticas que vão existindo nessas duas áreas? Isso é uma pergunta ou outro podcast? É um convite para retornar. Eu sinto que é isso. Vamos para a parte 2. Veja, biblicamente a palavra dízimo, ela vem de uma noção financeira que está ligada a 10%. Então, dízimo é 10% das rendas daquilo que chegou às minhas mãos. Isso é dízimo. Então, eu não posso dizer que dízimo é qualquer coisa, qualquer valor. Dízimo, está claro, é 10%. Oferta, ela é muito ampla na Bíblia. Na verdade, a Bíblia fala 22 vezes mais de oferta do que de dízimos. Oferta é também um percentual, mas que vai do coração do ser humano. Você determina o percentual de ofertas que você vai entregar. Então, biblicamente, a grande questão de Deus não é a quantidade, é a entrega. A Bíblia fala de uma mulher, em Marcos capítulo 12, que entregou 2 moedinhas, que era a menor moeda da economia judaica. E Jesus falou, ela entregou mais do que os outros. Como assim mais do que os outros? Se estava entregando muito dinheiro, aí Jesus explica, ela entregou tudo.
Ela entregou 100%. Então, olha que coisa maravilhosa. Para Deus não importa a quantidade, importa a entrega. Então, se eu entrego 10 mil reais, mas representa 5% do que eu ganho, e outra pessoa entrega 15 reais, mas representa 10% do que ela ganha, os 15 reais superam o outro valor. Então, a oferta, ela tem como objetivo, e aí vem a diferença, o dízimo claramente está em Levítico, o dízimo ele tem como objetivo manter financeiramente aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente a trabalhar para o Evangelho. Então, Paulo reafirma isso, quem trabalha para o Evangelho, que viva do pagamento do Evangelho. Então, o dízimo ele é usado na Igreja Adventista para pagar missionários, pastores, pessoas que se dedicam, que vivem exclusivamente, que não têm um outro trabalho a não ser se dedicar 24 horas para a pregação do Evangelho. As ofertas, elas são usadas para tudo que envolve o avançar da causa de Deus. Então, materiais, revistas, bíblias, construção de igrejas, tudo isso é usado com o recurso de ofertas. Uma parte na Igreja Adventista, 60% das ofertas, elas ficam na igreja local para a manutenção dos ministérios da igreja local, da manutenção da própria igreja. E outros 40% vão para outras partes do mundo. Isso é uma coisa linda. Então, eu entrego uma oferta aqui e essa oferta ela vai para a África, vai para a Oceania, ela vai para a Índia, ela vai para a Ásia, ela vai para outras partes do mundo. E eu vou ter a alegria de chegar no céu e encontrar pessoas que encontraram a verdade através do recurso que Deus colocou nas minhas mãos aqui, porque a igreja faz chegar lá. Tem uma história linda de um homem que disse assim: eu prego o evangelho 24 horas por dia. Alguém perguntou, mas como? Ele falou, durante o dia eu prego aqui com os meus dons, mas à noite, enquanto eu estou dormindo, a igreja continua pregando na China com as ofertas que eu entreguei. Então é essa a ideia. Então dízimo é 10%, não é 9 nem 11%, e oferta é um percentual que eu vou determinar no meu coração e eu vou entregar e a igreja vai colocar. Isso nós chamamos de dízimos e ofertas regulares. Mas quando eu quero, por exemplo, me envolver com uma causa, como Anjo da Esperança, por exemplo, eu quero dar uma oferta especial para essa causa, eu quero ajudar um orfanato, eu quero ajudar o que Deus colocar na minha frente, eu vou dar uma oferta especial, exclusiva para essas ações divinas que Deus está colocando na minha frente. Posso só dar uma dica prática a partir disso que ele falou, que pelo menos para mim faz muito sentido. Aí o pastor pode dizer se faz algum sentido nas palestras e sermões que ele faz sobre sobre o assunto. Porque quando a gente vai, todo mundo deveria, né, fazer uma tabelinha financeira, assim, um orçamento. Aí depois você faz um balanço no final do mês para ver se o orçamento bateu ali e tudo mais. Ele faz, é lindo de ver. Planilha, já me mostrou, é bonito. Perfeito. Geralmente todo mês leva um dia para fazer ali. Eu faço uma auditoria boa ali em casa. Mas enfim, eu sempre começo fazendo meu orçamento, eu vou chamar de trás para frente em relação ao que as pessoas por aí costumam fazer. Por que eu tô falando isso? Geralmente a primeira coisa que eu coloco assim, vejo que entrou, né, dos recursos meus e da minha esposa, aí eu começo com o dízimo, aí eu já tiro ali. Aí depois eu vou para a oferta. Aí depois eu começo a ver as atividades onde talvez eu e ela a gente possa ajudar. Então, por exemplo, no ano que vem a gente está querendo ajudar uma sobrinha a fazer faculdade. Aí eu já coloco ali no meu planejamento, tal. A partir, depois disso, que eu já devolvi meu dízimo, a minha oferta, já consegui ver os projetos regulares onde eu quero me envolver junto com a minha esposa, com os nossos recursos, aí eu vou ver o que sobra para pagar o aluguel, para pagar alimento em casa, para fazer isso, para fazer aquilo. Ou seja, no fim das contas, como você organiza o seu orçamento, diz muito sobre o que é prioridade na sua vida. Não sei se faz algum sentido isso, pastor. O que você está falando tem uma base bíblica. Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Primícia era a primeira parte da colheita. Veja, eles ainda iriam ter toda a colheita, mas eles diziam, Santo Deus, é tão teu que a primeira parte da colheita eu já te entrego. Então não era o último, não era a sobra, não era aquilo que sobrava da colheita, não. Santo Deus, o melhor, a primeira parte da colheita, eu quero começar reconhecendo o Senhor. E quando eu faço o orçamento familiar, semelhante ao que você faz, eu também coloco, isso tem sido uma bênção apenas também para fortalecer a fé dos meus filhos. Outro dia minha esposa perdeu o emprego e a gente teve que reorganizar o orçamento familiar porque não tinha mais a renda dela. E minha filha fazia uma atividade lá esportiva, meu filho fazia outra e quem pagava era minha esposa. Eu chamei os dois, olha, não vamos mais ter isso porque mamãe não tem emprego, a gente tem que organizar. Mas eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. O que eu devolvo de dízimos e ofertas daria para continuar.
mas essa casa tem uma prioridade, e a prioridade é Deus. Isso é uma luz na cabeça dos filhos, que eles vão dizer assim, entendi, pai, a prioridade dessa casa é Deus. Se Deus é prioridade de uma casa, ela está bem estabelecida. Então, quando eu coloco Deus como primeiro lugar em tudo, no meu dia, começo o dia buscando a Deus, nas minhas finanças, começo devolvendo dízimo e oferta. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou estabelecendo o padrão da minha vida e isso vai me guiar bem, em segurança. Excelente. Pastor Josanã, eu quero muito te agradecer por ter vindo. Você não sabe, mas foi uma logística. Já terminou? Já terminou. Não. A gente poderia ficar mais, não poderia? É que tem outra gravação. Mas o pastor veio de uma maratona de gravações, está aqui com a gente, falou tão bem, né? Eu que já participei de um monte aqui, posso garantir, foi muito bom mesmo. Então, pastor, por favor, volte, viu? Muito obrigado. Nós vamos conseguir aí um momento aí, por favor, volte para falar mais. Prioriza aqui a gente. Vê com as primícias da sua agenda um momentinho pro Happy Hour em algum momento. Alegria. Muito obrigado. Alegria. Eu que agradeço. Tem um presentinho aí, ó, para você lembrar da gente. E voltar, obrigado, inclusive. Tá aqui, é. Lindo. Muito obrigado. Obrigado, André Leite, mais uma vez. É um privilégio estar aqui com você, Wagner Cantori. Eu acho que tá mais pra você me agradecer de estar gravando aqui do que o contrário, de tanto que já veio. Eu sou um ouvinte fiel do Happy Hour também. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado porque você acompanhou a gente até agora e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.